Bom dia e a paz de Cristo Jesus, querido, querida, meu amado, minha amada. Hoje eu tenho a certeza que será um dia diferente. Com certeza, Deus tem preparado para nós coisas grandes. Ainda que o choro tenha durado toda uma noite, mas a alegria, ela vem pelo amanhecer. Hoje eu quero falar sobre intimidade. Intimidade é algo que a Igreja de Deus tem perdido nesses últimos tempos. Nós precisamos construir novamente uma intimidade, um relacionamento íntimo com Deus. E esse texto que eu quero deixar está no livro de Salmos, de número 139, versículo do 7 e o 14, mas eu vou deixar aqui o 13 e o 14 para a nossa meditação. Pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio da minha mãe. Graças te dou, visto que, por modo assombrosamente maravilhoso, me formaste. As tuas obras são admiráveis e a minha alma o sabe muito bem. De forma poética, o rei Davi descreveu a sua experiência sobre a grandeza de Deus e sua intimidade com Deus. Para onde me ausentarei do teu espírito, Davi fala, para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, tu lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e se me detenho nos confins da terra, dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão e a tua destra me susterá. Se eu digo, as trevas com efeito me encobrirão e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não serão escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa. Então, Davi ele foi inspirado pela onipresença de Deus, ou seja, ele estava presente em toda parte. Sua onisciência significa que ele tudo sabe, tudo conhece o nosso Deus. Quando as pessoas não estão perto de Deus, elas podem acusá-lo por esse sentimento de separação, mas a culpa não é de Deus. As pessoas se esquecem dele, mas Deus nunca se esquece de nós. Ele está sempre disponível para você, para mim, se nós o buscarmos de todo o coração, como diz Deuteronômio 4:29. Então, aproximando-se de Deus, o salmista ainda continua, o Salmo de número 73, verso 28, ele escreveu assim: para mim, bom é aproximar-me de Deus, e espero que você esteja aprendendo que isso também é bom para você. No nosso relacionamento com Deus começa quando Ele nos chama e Ele nos atrai. Jesus disse: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou ou não trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Então, lá no livro de Tiago ainda fala mais pra gente. Depois que Deus nos chama, Ele espera que, a partir daí, tomemos iniciativa de nos aproximarmos cada dia mais dEle. Se fizermos isso, então receberemos essa encorajadora promessa que diz assim, Tiago: chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. E eu sei que nesses últimos tempos as pessoas estão se deixando levar. Quando eu comecei no Evangelho, há 36 anos atrás, era diferente, tudo era diferente. Tudo era diferente porque a gente levava a sério o Evangelho. Eu, com 6 meses de convertida, eu já trabalhava com trabalho de libertação na minha igreja. Eu já falei isso aqui. O chão ficava lotado de pessoas endemoniadas. A gente tinha que estar pulando, colocando a mão na testa e expulsando aquele demônio no nome de Jesus. Mas eu, com 6 meses, já trabalhava nesses trabalhos. Por quê? Porque você já aprende desde o início ter uma vida de santidade, ter uma vida de intimidade com Deus. Toda pessoa que tem uma vida de intimidade com Deus, ela não necessita ficar pegando oração aqui e ali, porque ela sabe onde é o caminho, ela sabe onde é a fonte e ela vai direto buscar. O dia mal bateu na sua porta, ela fecha os seus lábios, ela vai orar, ela vai jejuar, abrir campanha para Deus repreender aquele mal, ou para Deus dar vitória, ou para Deus abrir as portas daquele serviço que estava fechado. Mas de alguma maneira ela sabe como se portar. Por quê? Porque a intimidade dela ficou intacta nesse mundo corrompido.
Então, Deus ele promete para nós a ressurreição após a nossa morte, tornar um fato principal e motivador. Essa é uma das melhores esperanças, ou uma melhor esperança pela qual chegamos até a Deus. Nós então precisamos ter algumas chaves que abrem as portas de um relacionamento com Deus. Primeiro, qual é o valor da leitura e do estudo da Bíblia para você? Qual é o valor que ele tem? Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, de que foste inteirado, sabendo de que o que tens aprendido e que desde a tua meninice sabes as sagradas letras, que pode fazer-te sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus. Toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído por toda boa obra. 2 Timóteo 3, do 14 ao 17. Então, nós temos que ver os nossos valores e ver qual a importância da leitura da Bíblia, do estudo da Bíblia para mim. Qual é importante, como é que você pode aproveitar na sua vida pessoal a Bíblia? De que maneira você pode aproveitar ela? Está escrito no livro da lei: estude este livro dia e noite e se esforce para viver de acordo com tudo que está escrito nele. Se fizer isso, tudo lhe correrá bem e você terá sucesso. Aí o segredo está em Josué 1:8. Então, podemos falar com Deus a qualquer momento. Por quê? Porque Ele nos ouve. Essa é a certeza que nós temos, querido, querida. Jesus disse: e naquele dia nada me perguntareis. Na verdade vos digo que tudo quanto pedirdes a meu Pai em meu nome, Ele vô-lo há de dar. Olha a palavra do Senhor Jesus aí. Olha a palavra. Nós precisamos achar o Senhor ao momento que nós quisermos. Sabemos que Ele nos ouve em tudo que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que lhe fizermos. 1 João 5, 14 e 15. Então, a oração sincera e poderosa, porque o Criador de todo o universo ama ouvir. Ele ama. As pessoas só vivem reclamando, murmurando que passa luta, que está vivendo isso, que está vivendo aquilo, abre a boca para murmurar. Mas se você perguntar a tal pessoa: fulano, você tem o hábito de praticar a leitura da Bíblia? Ah, não tenho tempo. Mas tem tempo de estar em frente a uma novela, uma televisão, tem tempo de estar na casa do vizinho, falando, conversando, tem tempo para tudo, menos para sentar e pegar a Bíblia e desfolheá-la. Se você falar para ela: irmã, fulano, você ora, você tem orado? Ah, eu oro, mas eu oro um pouquinho, né? Então, às vezes nem dobra o joelho. Então, toda pessoa que vai se afastando de Deus através da comunhão que ela precisa ter com o Senhor, ela é um alvo fácil, ela é uma presa fácil. A sua casa está sempre com as portas, no sentido figurado, aberta. E a nossa porta precisa estar fechada. O que precisa estar aberto na nossa vida é a porta do nosso coração. Mas a porta da nossa vida, ela precisa estar fechada para que o inimigo não arrombe, não entre e não faça uma arruaça na nossa casa, como ele tem feito em muitos lares, na vida de muitos filhos. As pessoas não querem orar, não querem jejuar, não querem ler a palavra, não querem ter uma vida de intimidade com Deus, aí querem que Deus esteja perto dela, se ela já se afastou de Deus. Querido, querida, a gente precisa aprender a andar com Deus. O que significa andar com Deus? Aquele que diz que está nele, em Cristo, também deve andar como Jesus Cristo andou. 1 João 2,6. E o amor é este, que andemos segundo os seus mandamentos. Este é o mandamento, como já desde o princípio ouviste, que andeis nele. Ou seja, andar com Deus é viver como Cristo andou. Andar com Deus é seguir os mandamentos que Ele nos deixou. Nisto sabemos que o conhecemos se guardarmos os seus mandamentos. 1 João 2,3. Então a Bíblia, ela é a bússola para nos ensinar. Ela é a bússola para poder te guiar, me guiar. Nós precisamos andar com Deus, conversar com Deus. E o jejum também, ele nos aproxima de Deus. Então apregoei.
está no livro de Esdras, ali um jejum junto ao rio Ahava, para nos humilharmos diante da face do nosso Deus, para lhe pedirmos caminho direito para nós e para nossos filhos e para toda a nossa fazenda. Nós, pois, jejuamos e pedimos isso ao nosso Deus, e moveu-se pelas nossas orações. Olha só. Primeiro o povo se humilhou perto do rio Ahava. Depois o povo pediu ao Senhor pelos filhos no jejum, pela a casa, pelos bens, e moveu-se pelas nossas orações. A mão de Deus se moveu pela oração daquele povo. Assim é na nossa vida atualmente. Porém, tu, quando jejuares, unge a cabeça, lava o rosto, para não pareceres aos homens que jejuas, mas sim a teu pai que está em oculto, e teu pai que vê o que está em oculto, te recompensará. Ou seja, o jejum é peça, é chave principal da nossa vida, da nossa intimidade com Deus. Primeiro, ter o hábito de ler a palavra. Segundo, praticar a oração. Terceiro, colocar essência pela manhã de jejum no altar do Senhor. São ferramentas, são chaves que vão abrir a mão de Deus em direção à tua casa, à vida do teu filho, da tua filha, da tua esposa, da tua saúde. As pessoas querem a bênção, mas não querem buscar Jesus, não têm a coragem de ir num culto da sua igreja. E os que estão dentro da igreja nem perseveram mais em ir. Troca o culto da casa de Deus por um futebol, por um shopping, por uma rodada de amigos. E depois querem que Deus esteja perto dele, se ele já afastou o Senhor com as suas atitudes. Glória a Deus. Glória a Deus. Outra coisa, irmãos. A vida material, ela tende a afastar muito o homem da presença de Deus, porque as pessoas vivem ocupado demais. E isso interfere não só no campo espiritual, na vida com Deus, mas também no relacionamento. Ninguém pode servir a dois senhores, porque há de aborrecer um e amar o outro, e se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e as riquezas. Então você tem que ter controle e autodomínio na sua vida. Quando as pessoas não controlam a sua vida, isso respinga até em quem está na sua volta. Nós precisamos aprender a controlar o nosso tempo, a dividir o nosso tempo, a organizar a nossa vida para que o tempo de intimidade, de busca seja perfeito, para que a vida material tenha dia na nossa vida, tempo, e para que o nosso relacionamento não seja tão interferido por isso. Então nós precisamos o quê? Rever os nossos valores e ver aonde é que nós estamos deixando essa falha com Deus. Porque as influências satânicas e demoníacas também são um grande perigo na nossa vida. A Bíblia diz assim, sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar, ao qual resistir firmes na fé. É a fé. Nós precisamos resistir às ciladas, às coisas que o inimigo da nossa alma traz. Coisas pequenas, mas que quando é incutido na nossa vida, que quando nós abrimos a brecha da nossa vida, ele depois que entra, vai se fazer grande e vai te prejudicar e muito. E a Bíblia diz, sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Ainda esse dá em Tiago 4,7. Ainda diz mais em Efésios, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo, porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade. Tá aí, o diabo é real. Ele é real, entra na tua casa, na vida do teu filho, da tua família, e muitas das vezes as pessoas nem percebem que ele entrou. Tenho aconselhado muitas pessoas ao qual o inimigo tem trabalhado muito, tem colocado enfermidade, tem colocado laços na vida dos
dos netos, dos filhos. E nós precisamos, irmãos, ter uma intimidade com Deus maior para que nós possamos estar atentos a tudo isso. Agora, qual é a melhor maneira e eficaz para ficar mais perto de Deus? Está no livro de Atos 3:38. E disse-lhe Pedro: arrependei-vos cada um, seja batizado em nome do Senhor Jesus para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Deus, este tal não é dele. Então, tem mais prioridade na nossa vida do que vida material, do que casar, do que namorar, do que constituir família, do que comprar casa, do que comprar carro. Tem muita coisa mais importante. Enquanto você não atingir um grau de intimidade com Deus, no ponto que Deus quer, as suas bênçãos vão ficar retidas. Então é condicionado a minha busca, tudo é condicionado como que eu sou diante de Deus. A oração diária é uma chave principal, como já se foi explicado nesse texto, e uma grande parte das nossas orações deve ser de agradecimento, de louvor a Deus. Pratique o hábito de orar, pratique a leitura da palavra na tua vida. Quando você passar a praticar essas coisas, entregue pela manhã a oferta de jejum, nem que seja 1 hora. Deixa o teu corpo ser um cafezinho 1 hora pelo menos. Você vai começar a ver diferença. Você vai começar a ver a mão de Deus agindo na tua vida. Querido, querida, resgata, levante orefácia, essa intimidade que você foi perdendo no decorrer da sua vida. Que Deus nos abençoe, te abençoe para a glória do seu nome, em nome de Jesus. Tenha um dia de bênção.